a gente vai passar pelos avisos e aí eu vou dar alguns avisos porque a gente colocou numa tela para não esquecer de nada, tá bom? A gente vai propor em alguns momentos aqui algumas interações, a gente quer que vocês falem para não ficar um monólogo. A gente gosta bastante de interagir e, enfim, para ficar legal para vocês também. Então sejam bem-vindos a esse mini curso. A gente vai falar hoje sobre agentes de IA, que é a palavra da vez, né? É o que está todo mundo falando agora. Como é que fala? Buzzword do momento. Acho que todo mundo falando de agentes. E a gente quer trazer para vocês aqui a ideia é que vocês entendam também o porquê que a gente, mais do que uma buzzword, a gente quer mostrar porquê que vai ser bem importante, acho que já não a gente acho que não tá nem falando de futuro, assim, é uma coisa que já está acontecendo. Porque entender e dominar agentes é importante para quem trabalha especificamente na área de educação e como isso já impacta o nosso dia a dia profissional. Check-in, tem aí o QR Code aqui no nosso Instagram, que ainda não segue a Mori no Instagram, vocês podem apontar aí para esse QR Code. Se alguém tirar foto do minicurso, marca Mori. Ajuda bastante a gente. E esse é o único momento que eu vou pedir para quem se sentir à vontade abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Pode ser? Só para quem tiver à vontade, não é nada obrigatório. Vou Deixa eu até tirar mostrar aqui. o meu caderninho da Mori. Vocês passaram perfume para esse momento? Vou tirar um print aqui. Boa noite. Esse QR Code é para quê? Instagram, nosso Instagram. Isso, o QR Code vai para o Instagram. Vou tirar um print aqui rapidinho. Geralmente a gente divulga essas nossas iniciativas e grande parte do nosso fluxo de pessoas nas contas é de fluxo orgânico, assim. Então, quando vocês indicam, quando vocês marcam e vocês recomendam, é que a coisa gira. Então, exatamente, pode deixar para fazer o check-in lá no final, depois que gostar, tá bom? Ninguém precisa fazer nada agora. Vocês vão ver que o nosso Instagram, a gente não fica postando o tempo inteiro. Mesmo assim, graças a Deus, a gente tem bastante... Os nossos cursos, a gente tem bastante inscrição e tal, justamente por essa coisa orgânica. A gente gosta bastante também. E avisos iniciais. Eu coloco essa tela aqui porque eu sempre esqueço de algumas coisas e que vocês sempre me perguntam. Então, certificados. A gente tem um hábito aqui nos nossos minicursos, para quem está aqui a primeira vez, a gente passa uma atividade no final, é uma atividade bem simples, mas só para garantir que vocês assistiram mesmo o minicurso, sabe? Tem 2 perguntinhas lá, acho que vocês conseguem fazer em 5 minutos, mas é importante que vocês façam essa atividade. É através dessa atividade que a gente vai gerar o certificado para vocês. Então é por isso que nesse formulário a gente pede o CPF e o e-mail. O certificado ele é enviado por e-mail. Eu vou confirmar a data aqui com o Edson até o final, mas eu acho que esse a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Até o final da semana que vem a gente quer mandar para vocês. Mas isso vai exigir também que vocês, para quem a atividade a gente vai fechar mais rápido, tá bom? No final a gente gosta de deixar um tempinho para dúvida, mas vocês podem escrever o tempo inteiro aí no chat. Inclusive isso faz parte da dinâmica da forma como a gente conduz aqui o minicurso. É bem importante, enquanto a Natália está falando, eu estou lendo o chat, enquanto eu estou falando, a Nath está lendo, e a gente faz parte da dinâmica, então vocês podem perguntar, tá bom? Inclusive, acho que vocês devem perguntar, para valer a pena essas 2 horinhas aqui numa quinta-feira à noite, né? Se vocês tiverem qualquer dificuldade técnica relacionada a Teams ou tiver algum problema, a gente está com o Edson e com a Paty aqui, da nossa equipe de suporte, ajudando a gente. E é isso, interações no chat. Grupo no WhatsApp. Antigamente, a gente fazia um grupo para o minicurso. E aí, isso foi criando vários grupos. Foi até difícil de manejar em algum momento. E o que a gente fez? A gente excluiu, no começo desse ano, todos os grupos. Tinha grupo que tinha mais de 1.000 pessoas. E a gente manteve só um grupo, que é esse grupo que vocês estão agora. E aí, a ideia é que a gente use para interagir para além da história do minicurso. Então, assim, quem quiser permanecer no grupo pode ficar, porque a gente divulga outras iniciativas lá e a ideia é que a gente troque também. Então,
que o nosso grupo vire uma comunidade. Então a gente apagou todos os grupos, criou um novo, e aí tá esse lá que vocês estão lá, certo? Aviso institucional, muito prazer para quem está aqui também pela primeira vez e não conhece a Mori. A gente é uma EdTech daqui de São Paulo e a gente trabalha com produção de tecnologia educacional. A gente tem no nosso DNA essa coisa da inovação, a gente tem vários trabalhos que vinculam a educação com ciência de dados, com inteligência artificial. Então a gente está muito conectado, a gente vive o que a gente ensina para vocês. Tá bom? Então, acho que tanto eu como a Natália, a gente tem bastante experiência nesse mercado de produção de material didático digital, de planejamento de ensino, e a gente tenta trazer das nossas formações, para as nossas formações, vivências que são reais. Então, acho que essa é uma outra característica aqui do que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. E aí é legal porque a Ná tem uma vivência numa instituição que é maior, e a Moria, hoje, a gente é uma instituição menor, então a gente tem problemas tipo, de todos os tamanhos aqui que a gente consegue mostrar. A gente tem feito muitos cursos de IA e agora com a gente, né? Como é que a gente usa a gente. Além de só me apresentar, né, para quem não me conhece, mas eu, além de diretor aqui da Mori, eu sou diretor aqui da Mori, diretor de tecnologia, e eu sou pesquisador do ICMC da USP. Minha última semana como mestrando, na semana que vem eu vou ser oficialmente um doutorando. Porque eu sou... David é a primeira pessoa que eu conheço que já está animado de falar que é doutorando antes de ter aquele descanso do mestrado, assim, do mestre. Não vai nem curtir aprovar o no título doutorado de mestre antes de Yoda. defender o mestrado. Eu não sou nesse momento nem mestre, por enquanto. E já estou no doutorado. Mas enfim. E é isso, eu estou há bastante tempo nesse mercado de tecnologia e educação. Eu tenho uma vivência aí bem multidisciplinar. E eu sou a Natália, para quem não me conhece, tem várias versões, tem Natália Mesquita, Natália Mateus, todas elas sou eu. Eu sou doutora em educação pela PUC de São Paulo. Tem a versão fitness e a versão agora... Tem umas cores sendo faladas em voz alta. A minha formação de base é em psicologia, mas aí eu fui migrando aí para a área da educação e estou há 15 anos no mercado de design instrucional. Eu também sou professora no ensino de pós-graduação no Instituto Par. Então, alterno, né? Como o David falou, vou trazendo essa minha experiência profissional como DI e como docente para ir me colocando nesses lugares que explora as diferentes formas de usar a tecnologia. E aí tenho aí acompanhado projetos relacionados com educação e tecnologia como design instrucional já há bastante tempo. Muito bom, Ná. Tá, então, e quais são os objetivos aqui do nosso curso, né? Eu sempre falo no começo dos minicursos que essa tela é o nosso checklist depois do final. Então, é o que daqui a 1h40 a gente precisa retomar, vocês precisam retomar para ver se a gente foi feliz no que a gente está propondo aqui. Mas, ao final dessa 1h40 aqui agora que a gente tem, a ideia é que vocês compreendam o conceito de agente de IA e guarda bem essa coisa, o conceito. A gente quer trazer uma abordagem que é prática também, mas o conceito, para hoje, é uma coisa bem importante, e vocês vão entender quando a gente for falar do conteúdo. A gente quer que vocês saibam identificar contextos, aí onde vocês trabalham, onde os agentes são úteis. Vocês vão ver que eles são muito úteis em contextos específicos. A gente quer trazer uma visão muito realista também, e para vocês conseguirem, inclusive, reconhecer qual que é o estado da arte agora, como é que a coisa está funcionando, quais são as barreiras de limitação, o que é que funciona muito bem, o que não funciona tão bem assim. Então, essa é uma coisa importante. Acho que a coisa mais importante da nossa conversa aqui é esse item 3, vocês reconhecerem a importância de modelar previamente a resolução de problemas com agentes. A gente não tem a expectativa de que vocês saibam fazer isso muito bem, porque, enfim, é um mini curso de 2 horas. Mas a gente quer que vocês reconheçam o quanto isso é importante.
tá bom? E acho que só de estar nesse lugar já vai ser, de dar insumos para vocês irem atrás, eu acho que a gente já vai ter atingido um objetivo legal. E aí, a gente quer que vocês tenham um contato também prático com com essa história de criar um agente. Então, a gente vai passar aqui rapidamente, no final, por um exemplo prático. A gente vai mostrar algumas ferramentas e para estimular vocês para essa uma parte. Demonstração. Uma O que eu acho demonstração. importante nessa coisa dos objetivos é que a gente não crie falsas expectativas de que às 9 horas todo mundo vai sair sabendo montar um agente. Não dá tempo de saber montar, mas dá tempo de entender o que vai precisar para saber montar. Então, acho que tá nesse lugar aqui nosso recorte, tá? Isso. E, principalmente, acho que eu estava conversando com a Ana um pouco antes aqui do curso, a gente quer dar muito repertório, a gente vai falar de termos, palavras, que talvez seja a primeira vez para alguns de vocês vão escutar, mas que vocês vão escutar muito. Então, assim, para vocês já estarem ambientados, assim, quando vocês escutarem, e também, tipo, para quem quiser depois se aprofundar e ir atrás de mais informações. Tá, eu queria começar aqui abrindo, perguntando, e aí se alguém quiser falar, o que vocês já sabem sobre agentes de IA? Ou escrever aqui, acho que escrever é uma boa, né, Ná? Acho que A passou gente de tá 40 com da mais nossa... de 50, 55, tem mais de 50 pessoas, escrever pode ser uma boa. O que vocês já sabem sobre agentes de IA? Pode escrever aí o que vocês... Alice, tá Pode por aí? ser, nunca ouvi Tô falar. aqui, agentes da CIA. O mais perto que você Tá bom. já chegou de um agente de IA é um agente da CIA. Exatamente. Boa. A Marluce escreveu aqui que é um robô programado. Marluce, é legal. Isso, um robô programado para fazer alguma coisa. Um especialista em alguma coisa. E uma febre. Tem anúncios de cursos. Somos nós. Seremos nós. É isso, Carlos Henrique, com uma visão aí já futurística, misturando ficção científica. Uma IA com objetivos Algo específicos. programado para dar respostas, IA com objetivos, são dados, vamos ver, coleta de dados, várias hipóteses aí relacionadas. Softwares, será que são softwares? Boa. Brenda, tentando trazer ali um pouco do que a gente tentou discutir em outras formações, quando a gente discutia a diferença de IA e de um software, né? Outros softwares. Programar robô, nós que operamos somos os agentes. Puta, legal. Tá bom, não era uma visão futurística, era o agente somos nós, né? Beleza. Tá, foi legal. Acho que deu para ter uma ideia de como é que eles estão. Um atendente. Um atendente, boa. Alguém falou que uma GPT febre do que usa Instagram, com né? base de dados é a Adriane. A Maristela, ó, eu tenho criado o que chamo de GPTs especialistas, que trabalham com base de dados. A gente vai falar, vai ser bem legal essa comparação que a gente vai fazer entre usar um chat GPT, criar um GPT personalizado ou criar um agente. Qual que é a diferença? Do que a gente está falando aqui, quando a gente está falando dessas coisas? E, para começar, a gente queria fazer um joguinho aqui. Eu ia sortear uma pessoa aqui aqui durante o negócio, mas eu fiquei com medo de não dar muito certo. Então eu convidei uma pessoa e o critério foi para jogar esse joguinho com a gente. Ela é a nossa primeira aluna, a Alice. Primeira inscrita. A primeira inscrita não é possível. Primeiro curso de design instrucional com IA do Brasil, a primeira inscrita, a Alice. Alice, tá pronta para jogar aqui o show do... Não tem um show do milhão? Show do Agentão. O show do Agentão. Oh, meu Deus. E tá valendo o prêmio de verdade aqui, não é brincadeira não, isso aqui. Você vai ganhar uma inscrição para o nosso próximo curso, que é bem legal, vocês vão gostar. Inclusive, a gente vai falar depois lá no final do que vai ser. Tá conseguindo ver a tela aí, né, Alice? Sim. Você conhece a dinâmica do show do milhão? Já vi há muito tempo, né? Tá, eu diria que quem tem menos de 30 anos não está pegando a referência, gente. Não. Menos de 35. Desculpem os jovens, tá? Tá, mas é assim,
A gente vai fazer a gente tem uma pergunta e a gente não vai fazer na sequência aqui. Depois vai aparecer outro momento dessa interação aqui, a gente volta essa tela de novo. Mas a Alice pode responder a pergunta, e aí se ela errar, ela não vai ganhar nada. Se ela parar, ela não ganha nada. E se ela acertar, ela ganha uma inscrição num curso da Mori. Inclusive a tela Não tá num invertida, curso grátis, né? Isso. Aí, porque a gente inverteu a tela, a gente colocou a inscrição de um curso para um amigo. É porque você vai ganhando coisas, Alice, se você acertar. Isso aqui é a inscrição de um curso para um amigo. Ninguém Se vai me você dar acertar. cola? Tá, e você pode pedir ajuda aqui. Ou você pode pedir ajuda da nossa especialista Natália, ou você pode pedir amigos dos seus amigos no Teams aqui. Você escolhe alguém para responder. Chat GPT Uhum. customizado e agentes são a mesma coisa? Não. Não? Nossa, não vai nem consultar os seus amigos? Cadê os Ela tá meus amigos? confiante. Ela tá Se você errar, você confiante, vai sair David. sem nada, hein? Eu posso falar quem eu vou consultar? Pode. Rafael. Rafael tá aí? Rafael tá aí. Eu não tô, não, Alice. Eu me recuso Tá, a ajudar, sim. Alice. Eu não quero. Foi Não, engano. Alice, Vai, Rafa, não, Alice você é o já universitário. foi Pode atrás de mim o dia responder, inteiro. Eu não tô. você é boa nessas Não, coisas. não, tchau. Fui. Ó, gente, que menino atrevido. Escolhe Tá. outra pessoa, Alice. Não quero. Então vai ser a Olha Raquel. só que horror. Raquel, Fala, vamos lá. Raquel. Coitada, me escolheu. Chat GPT customizado e agentes de IA, eles são a mesma coisa? Eu voto não. Tá, então a Alice falou não. Então tá bom, Alice, ó, você acertou. E depois a gente explica o porquê e aí volta com o show do agentão, tá bom? Tá bom. Por enquanto você tá ganhando um curso para um É amigo, uma ó. Pode ser trilha pra Raquel. sonora agora. Não vou dar pro Rafa, tá vendo? Ele não Ah, é, o sabe Rafa vendo? não O Rafa perdeu. não quer. Malcriado. Tá bom, você vai Olha a ganhar pra um lavação de amigo. roupa suja. Tá. É bem importante que a gente saia daqui. Na verdade, a gente colocou essas questões também, também na história do checklist, para no final, de novo, vai parecer um pouco conceitual, mas é que para vocês conseguirem entender a lógica de agente, vocês precisam ter compreendido a diferença entre essas coisas aqui. O que é um agente, o que é uma. Quando a gente está falando de IA, o que é uma IA, o que é LLM, o que é o chat GPT. E por que tá todo mundo falando de agente agora que a gente falou? Qual a relação dessa história toda com a educação? Então, são perguntas-chave. Alguém perguntou se a gente vai compartilhar essa apresentação. A gente vai compartilhar essa apresentação com vocês. De novo, aí voltem aqui. Se você voltar aqui nessa tela e você não tiver clareza sobre esses pontos, significa que eu e a Natália, a gente fracassou aqui nessa noite, tá bom? Vocês vão ter claro. E aí um aviso, coloquei um aviso. Já falei 3 vezes, coloquei até um aviso, vou falar a quarta aqui. É mais importante entender o conceito do que ficar tentando entender ferramenta. Eu sei que todo mundo gosta de aprender, olhar a ferramentinha, ver a coisa. E a gente vai fazer isso, vai mostrar isso para vocês na segunda parte. Mas a parte mais importante é essa do conceito. E por quê? Porque enquanto a gente está fazendo isso aqui, ó, enquanto a gente está olhando para essa tela, alguma IA nova foi inventada. E aí, no fim das contas, ou alguma ferramenta de IA, ou alguma ferramenta de criação de agente. Então, a ferramenta é o que menos importa, tá bom? Se vocês conseguirem atribuir, se vocês conseguirem pegar o que a gente quer trazer aqui de ideia conceitual para vocês, eu acho que é o que vai importar. Tá por aí? A chance, eu acho que é isso. A coisa do conceito é a estratégia que a gente tem de fazer o que vocês vão aprender aqui durar mais tempo do que em que botão que eu aperto, porque é isso, né? As novos modelos surgem, novas soluções, novas atualizações e tal, bororó, mas o modelo que está por trás, a concepção que está por trás é aquilo que vai ajudar você a amarrar e entender, inclusive, por que um é melhor do que o outro, enfim, como é que compara. E eu vou dar um exemplo bem prático e pragmático, assim, de como isso é importante. A gente vai mostrar no final, 2 conjuntos de ferramentas, um para técnicos e outros para não técnicos. Com algumas das ferramentas que eu vou mostrar aqui para não técnicos, eu nem tinha tido contato, mas foi super tranquilo de montar aqui para vocês, porque elas operam todas de forma muito parecida, quando você entende o conceito que está por trás.
Aí, uma coisa bem legal de ser dita é que por mais que seja uma buzzword, tá todo mundo falando no Instagram, tá, o LinkedIn tá entupido falando disso, o conceito de agente inteligente não é um conceito que é novo. Ele tem uma história que não é recente, é bem antiga, na verdade, e ela já tem vários autores que conceituaram a agente inteligente e fizeram propostas de como é que você modela agentes inteligentes. A boa parte de como essa modelagem ela foi pensada, esse livro aqui, por exemplo, é de 1995, ela ainda serve e fundamenta para você construir os agentes hoje. Estava também conversando com a Natália aqui um pouco antes do curso. Uma coisa bem legal que aconteceu a impressão que dá é que não tinha tecnologia para implementar o que esses caras aqui estavam falando lá nos anos 70, e agora a gente tem. A gente também não vai ser aqui o objetivo do nosso curso, mas para quem gosta, isso aqui vai parar lá na filosofia, esse conceito de agente inteligente. Vários autores da computação, eles se baseiam inclusive em conceitos que vêm da filosofia para poder fazer o desenho dessas arquiteturas de agentes inteligentes. Para vocês terem ideia, eu deixei um QR Code de um agente bem legal aqui, de 1972, é um robô que ele age em função ali do ambiente dele. Depois, para quem quiser ver, isso aqui é um vídeo no YouTube. Tem esse livro que chama Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, que é de 1995. 30 anos, né? E é uma abordagem moderna, para vocês verem. E o que esses autores trazem aqui é basicamente, a gente vai mostrar um modelo de arquitetura de agente hoje para vocês, que é muito parecido com o que esses caras estavam propondo. Na verdade, é o que esses caras estavam propondo. Agora, para o nosso contexto. Tem uma coisa nova que a gente vai trazer, que a gente quer trazer para vocês, para explicar por que isso está acontecendo nesse momento. Fala, os caras estão há meio século falando de agente inteligente. Por que agora que está pipocando pesquisa, que todo mundo só fala disso, estão falando que vai mudar o mundo, por que isso aconteceu nesse momento, 2025? Essa resposta eu vou dar para vocês já. Mas antes a gente precisa conceituar, né? Já, porque eu mudei a ordem do slide. Mudei a sequência do slide do David. Porque eu acho que, assim, são dois movimentos, né, que a gente está fazendo. Tá todo mundo falando disso, a gente acha que... a gente tem hipóteses sobre o que esses agentes são e o que eles são capazes de fazer. Agora, em 2025, a coisa está pulando, mas ela não é uma novidade. Então, é importante a gente saber o que é mesmo um agente inteligente, que não somos nós mesmos, né? O agente inteligente, neste cenário, não é o operador da IA. É, de fato, um sistema que tem um objetivo, tem um conjunto de ferramentas e que consegue... e aí a gente vai usar esses verbos, porque é assim que a literatura fala sobre o que eles são capazes de fazer, mas a gente pode, depois, na mesa do bar, discutir amplamente sobre o uso desses termos, mas isso é um sistema que percebe contexto, toma decisões e age. E, além de fazer isso, ele tem memória, então vai guardando o que está acontecendo, né, o que ele está, aspas, fazendo, e conferindo se o que ele está entregando precisa ser ajustado ou não, se está correto ou não está correto. E aí vai ter regras de segurança que restringem ali o que ele pode fazer, limitam o que ele pode fazer. Essa é a definição de um agente inteligente. Aí daqui a pouco a gente começa a entrar nessa discussão do é a mesma coisa que o robô, que eu configuro, é a mesma coisa que o especialista, a gente já chega nesse lugar. A Ana tocou num ponto bem importante aqui para esse pedaço aqui, porque a gente está trabalhando para essa temática, né? Vocês precisam se desapegar, principalmente quem é acadêmico, já tem alguma definição, ou quem é da psicologia, igual a Natália, ou quem é da educação, com as terminologias. Eles vão usar mesmo verbos que parecem humanos, mas que tem outro sentido aqui. Vocês vão entender o sentido da percepção, da decisão e do agir. Então, assim, tem um sentido que é próprio para essa literatura e para esse pedaço que a gente está.
E é importante que vocês entendam esse sentido, mesmo memória. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente vai voltar bastante nesse. Acho que voltar ao slide não, mas nessa definição, porque ela vai aparecer, vocês vão ver. Quando você for criar um agentezinho numa ferramenta, vocês vão ver lá que ela tem um lugarzinho para você colocar a memória, tem um lugarzinho para você ajustar como é que ele vai perceber, como é que ele vai decidir, como é que ele vai agir. Então, tudo isso que está aqui, ele tá embarcado nessas ferramentas que criam agentes. Certo? A gente vai voltar bastante nessa definição aqui, que ela é uma definição acadêmica, mas que reflete bastante a realidade. E aí a gente volta aqui para o nosso jogo. A Alice acertou. Raquel, olha a Raquel no chat, pera, porque vejam, a pergunta dela aqui, ó, com a Raquel a gente não combinou nada. Essa memória vai se aperfeiçoando conforme cria mecanismos de correção ou ela só cresce? Raquel, a gente estava aqui propondo que o jogo do agentão fizesse uma pergunta que esse agente é capaz de identificar uma lacuna de aprendizagem e atualizar o seu próprio conhecimento sobre, por exemplo, um aluno? Para mim, essas duas perguntas, elas estão Não, é isso. Ela fez uma ótima pergunta. Conectadíssimas, assim. Como é que você responderia a nossa pergunta para depois a gente responder a sua? Responde para a Alice que a gente inverteu aqui os botõezinhos, deu errado aqui, ó. A inscrição do curso da Mori. Verdadeiro ou falso, Alice? Raquel, você acha que os agentes, eles têm essa capacidade? Quando a gente fala de um agente de IA? Eu acho que dependendo da programação deles, sim, eles vão construindo uma inteligência. Eu acho. Tá, não, perfeito. É possível. Eu coloquei essa pergunta, eu achei ela boa aqui, porque ela tem várias camadas para você olhar, mas numa delas tem coisas ideias que que as pessoas fazem sobre a inteligência artificial que são superestimadas. E tem ideias que são subestimadas. Eu acho que uma parte das pessoas, pelo menos no meu círculo, elas não acreditam que uma IA consegue fazer isso, e já consegue. Um agente, ele consegue identificar ali as lacunas que um aluno, se ele for previamente programado para isso, a gente vai mostrar como é que vocês conseguem fazer isso. Ele consegue entender ali onde estão as lacunas do aluno, e aí, a partir disso, ele consegue tomar alguma ação, registrar a ação que ele tomou, inclusive sobre o aluno, e depois fazer alguma outra coisa diferente. Eu acho que aqui a gente começa já a diferenciar por que a gente está falando de uma coisa que é diferente. Eles vão falar assim, mas onde é que isso bate lá nos modelos do ChatGPT, da LLM, onde é que isso se conecta? Por que a gente está falando disso agora, né? E o que tem a ver com a pergunta da Raquel? Olha como é que ele seria na vida real aqui, né? Esse agente. Fala aí, David. Mas respondendo diretamente para ela, sim, você consegue criar esse mecanismo. E quem vai criar, na minha percepção, do que eu tenho visto, não vai ser um desenvolvedor, não vai ser um programador. Provavelmente não, isso já está acontecendo. Esse é o novo tipo de atribuição do cara que está lá na ponta. Vou dar o exemplo, depois eu vou falar uma outra coisa. Um exemplo de um agente na prática aqui. Você pode criar um agente para todos os dias, às 7 horas da manhã, o agente percebe, eu coloquei só para te trazer os verbos para cá, o que vem do plano bimestral, então ele vai lá, olha dentro de um Google Drive o planejamento, por exemplo, bimestral das atividades, identifica onde a turma mais errou dentro de uma atividade do dia anterior. Inclusive, o agente que a gente vai criar vai fazer isso, vai fazer mais ou menos isso para vocês terem uma ideia. E ele decide um foco específico para as atividades de hoje. Aí ele age, monta um aquecimento com 5 questões com gabarito, envia para o professor e para os alunos. Ele atualiza uma planilha com dados da turma e deixa um lembrete rápido no calendário. Aí depois da aula, ele ainda pode registrar os resultados e aprender com ele. Ele pode ficar melhor para o dia seguinte. É isso. E tudo isso vai se repetindo de forma contínua. E você pode incluir,
a gente vai falar de termos aqui, né? Vocês vão ouvir falar muito humano no loop agora, que é human, um termo que está vindo de fora, mas você pode incluir nesse processo dele um humano sempre avaliando se isso tá ficando bom. É bastante coisa, né, para processar. Mas eu já vou falar uma coisa aqui que eu acho importante, que é uma coisa para vocês engajarem. Eu sei, nesse momento tá todo mundo achando, eu vou perder meu emprego para IA, o que eu fazia agora tá sendo feito por IA e tal. Olá, as demissões do Itaú. Não, mas é que na mesma proporção que você tá eliminando tarefas, você tá criando posições que não existiam. Então, o cara que faz o projeto disso aqui, ele é um cara que não existe ainda. Ele precisa existir. E isso é uma das coisas que a gente defende. Que vai acontecer, assim. Então, assim, pensa que num futuro a gente vai... Obviamente, a gente está fazendo uma visão otimista, né? De como é que se usa, e não para sucatear nem nada do tipo, né? Mas se você usar de um jeito bom, você vai melhorar processos de ensino, de aprendizagem, de recomposição, enfim. Peraí, David, que agora tem uma pergunta aqui da Vanessa, não sei se é bem uma pergunta ou é um comentário, se é como uma Alexa. Alexa, mande um e-mail para o David nananã. Então, e aí eu falei Alexa, a Alexa está conversando. Isso. Acho que todo mundo agora que está em casa deve ter falado. Então, será que é a mesma coisa, Vanessa? Vamos entender. A gente vai chegar agora aqui no raio-x desse agente para a gente ver se a Alexa cumpre com todos esses requisitos, tá bom? Tá. Ná, mas dentro do que a gente estava discutindo, talvez seja um bom exemplo esse que ela trouxe antes do determinístico. Mas eu só sei fazer essa conta com laranjas, hein, David? A gente tem esse problema. Tá. A gente falou para vocês que essa ideia de agentes ela não é nova e que ela já está na nossa vida. Como a IA já estava, a gente já usava o Waze antes dessa coisa, a gente já usava avião, que as rotas são feitas por IA, a gente já fazia uma série de coisas por IA e não percebia. Ficou evidente agora com as LLMs. Os agentes também estão na nossa vida há bastante tempo e a gente não percebe. Ou talvez a gente não estava percebendo. Mas, por exemplo, pensem, sabe quando você faz uma ligação para uma central, ou quando você está com problema no seu cartão de crédito, aí você liga lá para o Itaú, aí tinha isso em 2007, tinha uma mensagem que falava, tecle 1 para falar com o gerente, tecle 2 para ouvir promoções sobre O gerente era 99. Primeiro você quer ver seu saldo, é 1. Isso. Você quer saber a sua fatura, é 2. Você quer ver as nossas promoções, é 3. Você quer pagar um boleto atrasado, é 4. Você quer falar de talão de cheque, que ninguém nem usa mais, é 5, né? Então, ele vai te dando caminhos para você, como usuário, dizer para que lado você quer ir, né? E aí, a partir do que você vai apontando, aquele sistema que estava te atendendo te embarcava num loop de novas alternativas até você chegar, supostamente, num lugar que resolveria o seu problema. O gerente era a opção 99, depois que nenhum caminho tinha funcionado, né? Então, esse era o agente... determinístico. Isso, eu queria chamar de desinteligente, e ele não deixou, tá? Eu queria chamar de desinteligente. Porque a gente vai para um outro lado, se a gente dá aí para o conceito de inteligência aqui. Mas, na sua fala, você tem uma coisa muito legal, que é assim, tanto lidar com esses agentes determinísticos como montar era uma coisa muito problemática. Porque lidar assim, se tinha uma opção que você falava e não existia, ou que se você queria, você ia, sei lá, por mais próximo, quando você não desistia, ou você ficava perdido aquele monte de regras que pareciam existir, assim. Isso é um problema. O outro imagina para o cara que está fazendo, se a regra era muito complexa, era muito dispendioso fazer um agente, mesmo assim não ficava bom. Qualquer coisinha fugia do fluxo. Certo? Então, esse é um problema de um agente determinístico, mas ele tem algumas características que são importantes a gente observar para a gente conseguir chegar no que a gente tem hoje, que é por que está falando de agente agora.
Então, um agente, como estrutura, ele tem o que a gente fala de loop de raciocínio, que é essa coisa que a Natália falou, das regrinhas que você coloca lá, nem que seja uma regrinha do tipo, ó, se chegar em tal lugar, e se você bater na conta do cliente e ele não tiver saldo, direcione ele para tal lugar. Se ele for um cliente de alta renda, coloque ele com tal atendente. Então ele tem um loop de raciocínio, que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que é dentro. E ele geralmente usava algumas ferramentas. Então, assim, ele se conecta com ferramentas externas, ou com a ferramenta de telefonia lá para usar para transferir para o ramal certo, ou, sei lá, se ele tem alguma ferramenta, o próprio sistema do banco para olhar se o cara está com saldo. Então, de forma geral, a estrutura de um agente, e é fácil de entender aqui, ela vai ter sempre um loop de raciocínio e um conjunto de ferramentas associado. Guardem isso, ó. Essas 500 ferramentas que vocês vão ver agora de como é que monta a gente, elas vão ter sempre um lugar para vocês montarem um loop de raciocínio e um lugar para vocês plugarem ferramentas. Vocês vão ver só, parece que eu estou sendo muito conceitual, mas vocês vão ver quando a gente for abrir as ferramentas. Todas vão ser assim. Aí, tem uma coisa que é... Dentro desse loop de raciocínio, que parece que é uma coisa simples, mas não é onde mora a inteligência do seu agente ali. Onde ele vai perceber, ele vai decidir e ele vai agir. Esse pedaço aqui, isso aqui exige muito planejamento, muito, para você ter um agente que é realmente esperto. Talvez aqui, e aí a coisa do asterisco da coisa dos termos, e por que o David não quer me deixar chamar de desinteligente. Porque, de alguma maneira, nesse loop de raciocínio, mesmo num agente determinístico, que então não está usando inteligência artificial necessariamente, tem o que a gente está chamando de decidir, na verdade, é aquele ponto do fluxo do atendimento lá daquele robozinho lá que falava com a gente do banco, que era assim, mas você quer falar de cartão de crédito ou você quer falar de conta corrente? Isso é o decidir, e não é necessariamente o sistema que está decidindo, ele está dizendo para o usuário que há uma decisão a ser tomada ali, e aí a partir do que o usuário aperta, então o sistema decide, aspas, jogar você para o fluxo do cartão de crédito e não para o fluxo de saldo de conta, né? Perfeito, então, né? Quando a gente usa esses termos, parece que a gente está atribuindo ao sistema, ao software, a esse agente, essa capacidade. Mas, na verdade, aqui o que acontece é que ele, nesse modelo, aqui estava colocando o usuário para ficar fazendo essas coisas, mas o loop, o raciocínio que estava por trás era um raciocínio que precisava dizer decisões precisam ser tomadas, um caminho precisa ser decidido, ele precisa ir parar naquele lugar lá que fala com o gerente de pessoas muito ricas, e não com o agente de cobrança de dívida. Então, gerente de cobrança de dívida, né? Então, essa é a coisa. E por isso que ele era muito custoso, porque você tinha que prever todas as variações possíveis de caminho, todas as rotas possíveis, né? Ele é determinístico também porque ele já estava, digamos, num sistema fechado. Se você não chegasse no lugar nenhum, ele ia falar, você quer voltar para o menu zero? Eu começo a te apresentar tudo de novo. Não tinha uma outra rota de saída, era só aquilo que já estava desenhado. Não, perfeito também. E eu acho que esse ponto que você trouxe a Natália fala assim, esse não é inteligente porque você dá todas as regras explicitamente. Você tem que falar todo o caminho, assim, olha, se acontecer tal coisa, faça tal coisa, se não, faça tal coisa. O que é que mudou, então, para a gente estar nesse momento? Por que está todo mundo falando agora? A gente tem uma relativamente nova tecnologia que os fundamentos delas não são tão novos assim, mas ela como tecnologia é uma coisa nova e o acesso a ela é uma coisa nova, que são as LLMs. São esses modelos de linguagem natural que vocês veem embarcado aí no ChatGPT, no Copilot, no Gemini. Essas LLMs, elas acrescentam no agente uma capacidade de compreender regras de forma não explícita
Você não precisa dizer claramente o que você quer, você pode só dar um prompt, e aí ele vai ali, a partir do contexto, entender a partir do modelo de linguagem, entender a sua solicitação, executar uma ação. Isso para coisa da modelagem. E também no produto do que ele faz, ele também vai usar a LLM para tomar algumas decisões. É por isso que a Natália fala que esse seria o inteligente. É que os dois, no fim das contas, são determinísticos, assim, se a gente fosse olhar conceitualmente. Mas só para fins didáticos, esse é o que a gente chama de agente generativo. É isso que está em alta agora, porque ele usa a IA generativa no core dele. Então, toda ferramenta que vocês pegarem, que falar assim, essa ferramenta aqui faz agente, ela vai ter lá um lugar para você, de novo, desenhar o loop de raciocínio, plugar as ferramentas, e ela vai ter um lugar para você escolher o modelo generativo. Qual que é ou ela já vem com um modelo plugado de saída, né, de partida. E aí isso vai impactar, por exemplo, na qualidade daquele agente que você vai montar. Essa coisa aqui, ela é a coisa nova. Deixa só eu então falar. Como é que seria essa coisa, né, no banco? Então, agora eu não sou necessariamente obrigada a ficar apertando 1 milhão de botões. Eu ligo para o banco, ele fala, fale qual é o seu problema. Aí eu falo, a senha do meu cartão não está funcionando. Ele não precisa me perguntar, você quer falar sobre cartão? Você quer falar sobre senha? Ou você quer falar sobre saldo? E me obrigar como usuário a dizer qual é a decisão que ele precisa tomar. Eu dou, aspas, um prompt em linguagem natural, não em números do telefone que eu aperto, então eu digo a senha não está funcionando, e ele usa o modelo que está plugado no agente para interpretar o meu problema e então fazer a escolha de decidir qual é o melhor fluxo de atendimento para o meu caso. Então, eu chamo ele de mais inteligente, porque em vez dele transferir para mim a responsabilidade de dizer é melhor eu apertar 2 ou melhor apertar 3, ele, a partir do meu problema, ele decide que o melhor fluxo é o que seria o botão 2, que é falar de cartão, e não o botão 3, que é falar de saldo, porque meu problema é senha de cartão, sabe? Então, é aqui que está o tchan do negócio. Então, tá claro, Raquel? Eu acho que ainda tem mais uma camada na pergunta da Raquel aqui, que é a coisa do aprender. Porque aqui a gente está falando que já tem uma inteligência facilitando, digamos assim, o fato de que esse usuário não aperta 2, 3 ou não escreve em código de programação, ele usa a linguagem natural para conversar com esse agente. Além disso, a gente vai ter a coisa do agente que aprende o que está acontecendo. Vai. Não, perfeito, Ná. Ficou claro, né? Esse pedaço. A linguagem natural, ela é usada para o agente dentro do loop de raciocínio dele lá, antes, na solicitação, durante o processamento do que ele está fazendo ali, e aí depois, para conferir. Isso eu acho que é esse salto que vocês têm que perceber, é isso que mudou. A gente fica falando de usar IA em ChatGPT e prompt, achando que aquilo ali era a coisa mais poderosa, mas vocês vão ver que não, porque isso aqui abre caminho para você criar realmente agentes autônomos no sentido de executar tarefas completas. Aí, eu já estou entregando uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, era isso que eu queria perguntar. Tem um problema aqui ainda, para esse que é derivado das LLMs. A gente está falando, LLM é inteligente, linguagem natural, a gente consegue perguntar e tal. Mas vocês sabem quais são os dois problemas que existem nas LLMs atualmente? O que a gente mais sofre quando inventa de usar LLM. Já vamos falar de assim, ferramentas. Se alguém vai falar assim, você vai usar um chat GPT para tomar uma decisão, o que vai acontecer? Quais são os dois problemas? Alguém se arrisca? Alucinação. Ponto para Marluce. Tem que valer alguma coisa, que senão... Ponto, estrelinha, coração.
Inventa a Inventar a resposta, alucinação, resposta, é isso, boa. E fazer o prompt correto. fazer o prompt qual é o terceiro problema. Thaís, isso É. a gente ainda precisa, mas Tá. vai lá. Eu não sei quantos de vocês também daqui já estudaram essa coisa de LLM, como é que elas funcionam. Mas tem uma coisa que é inerente da tecnologia, isso provavelmente não tem como consertar, porque tem a ver com a forma como ela é feita, que as informações que estão lá, elas podem não corresponder à realidade. Tem vários mecanismos de você lidar com isso. Mas como é um modelo estatístico, um modelo matemático, ele vai trazer ali a melhor sequência possível para aquele modelo. Então, a primeira coisa é a alucinação. Então, ele vai alucinar. Um outro problema que ele vai ter, que é inerente de uma LLM, é que ele é treinado com dados do passado. Então, a base é sempre desatualizada quando você usa uma LLM, a base de conhecimento. E é aí que entra uma outra palavrinha que vocês vão escutar bastante, aí vocês vão lembrar de mim, porque isso aqui também é o que eu acho que tem uma das coisas que é o futuro, que é RAG. O que é a RAG? É uma. Vou tentar não ser muito técnico aqui, mas existe uma estratégia hoje em dia para você conectar uma base de conteúdo real em uma LLM para ela consultar antes de ela te dar uma resposta. É basicamente isso. E nos agentes, as RAGs funcionam como memória. Do ponto de vista prático, sem tecnicismo. É assim, eu tenho lá eu criei um agente, eu vou usar o GPT para responder, mas ele não vai responder lá da base dele. Ele vai responder olhando para os meus documentos, para a minha pasta aqui dos meus alunos. Ele vai para o plano pedagógico da minha escola. Ele vai responder olhando para as normas da minha empresa. Então, esse contexto ele é dado por uma RAG, que é Retrieval Augmented Generation. É como se você estivesse dando contorno para o seu agente circular. É isso. Pode ser um documento, mas podia ser, vai lá olhar na Wikipedia. Ó, tem uma pergunta boa da Maristela, se o notebook LM pode ser considerado um agente. Eu acho que ele é uma ferramenta que constrói agentes, não é um agente em si, mas eu não tenho certeza. Esse recorte que a gente está dando conceitual, Maristela, você vai ver que ele tem a função mais pedagógica, porque está ficando cada vez mais difícil diferenciar, assim. Mas é importante você entender o que é uma LLM, por que o seu agente está se comportando daquela forma, o que é uma RAG, o que é um agente, exatamente para você conseguir agir sobre. E aí vai ficar claro quando a gente mostrar. Mas eu não sei responder a sua pergunta, na verdade, conceitualmente falando. A gente teria que olhar. Se ele tem pode ser um exercício, né? A gente olhar se todos os componentes do que a gente chama de agente tá ali. Estão ali. Porque ele está usando o Gemini como modelo. Aí precisaria olhar o que mais ele está fazendo. Ele aciona a ferramenta, toma decisão. Pode ser. Conceitualmente pode ser, porque ele pode tomar decisões ali baseadas naquele contexto. Inclusive, o que a gente vai mostrar, uma ferramenta de agente que a gente vai mostrar, como ela é textual, ela é muito parecida com o Notebook LM. Muito não, é um pouco parecida. O que não é um agente de IA? Então, esse recurso de acessar a internet, dependendo de como ele é feito, ele é uma RAG. Cássia, só não vou entrar aqui, senão a Natália vai puxar minha orelha aqui, senão eu vou longe nesse pedaço, porque tem uma diferença. É que acho que a Thaís também está preocupada, querendo entender isso. Eu acho que a gente vai agora falar do que não é agente, e vamos falar um pouco dessa coisa de, e se for um robô? E se for e se eu estiver dando um PDF para o chat, é suficiente para entender que é RAG? Então, acho que vai ajudar também, Tem um pedaço importante aí, que é assim, e acho que tem que ser respondido, que é assim, pensa assim, é como se o agente ele tivesse a memória de curto e de longo prazo. Qual que é a memória de curto prazo? Quando você anexa um PDF ou quando você copia um texto, você anexa lá um Word, alguma coisa, ele soma aquilo no seu prompt. Ele não está consultando, aquilo está somado no seu prompt. E aí não tem RAG. Ele soma e usa aquilo no modelo de linguagem natural. E aí, ok, funciona. Qual que é o problema?
Em muitos contextos, os documentos são muito grandes. E aí, muitos grandes que eu tô falando, tem bases, tipo, tem uns 50 mil livros. Eu preciso consultar uma área da medicina. Aí o pessoal usa a RAG, que é uma outra estratégia. Eles transformam tudo aquilo lá em número e aí fazem uma consulta rápida. Mas é basicamente isso. Para ficar fácil aqui para quem não é técnico. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Certo? Vou E avançar aí aqui. a pergunta da Cássia sobre o sempre atrasado, toda vez que a gente fala sempre e nunca, não deve ser verdade, Cássia, também, tá? Mas é provavelmente, se você Não, não ela está disser para perguntando que ele acessar, mesmo os que acessam a internet estão sempre atrasados. A resposta é sim, nesse caso, porque o modelo ele foi treinado com dados do passado. O que ele está fazendo ali é o acesso a uma informação recente, entendeu? Ele faz uma busca e traz. Mas ele vai ficar. Enfim, aí a gente vai entrar numa coisa conceitual. Mas o core da LLM, que é o que você vai usar no agente, ele vai estar atrasado. Mas tem uma ferramenta no agente lá para você buscar informações da internet, que não é uma LLM, para trazer, para dar contexto para ele não alucinar. Então, é isso que a gente está falando aqui. Eu acho que tá boa a discussão. Achei que fosse mais difícil. Vocês estão fazendo perguntas muito. Eu tava sofrendo aqui antes, porque eu achei. interessantes e adequadas, é isso. Estão muito adequadas as perguntas. Acho que vocês estão conseguindo entender aqui o negócio. Aí, quando a gente for para a prática, vai ser mais suave. Tipo, botar um cercadinho para ele. Isso. Ó, atividade 2 aqui, né? Que Isso, a aqui primeira acho que é um pouco, a gente até já, enfim, acho que está esmiuçou, falando né? um pouco sobre isso, não tão diretamente, né? Mas a diferenciação entre esses 4 elementos. Talvez a gente não tenha falado de automação ainda, mas a diferença entre o modelo de linguagem, né, a LLM, modelos de linguagem e um chatbot, a gente sabe qual é a relação, não só eles são diferentes, mas qual que é a relação entre eles? Se alguém ficar com dúvida, pode perguntar aqui no chat desse pedaço. Como é que essas coisas se relacionam, tá bom? Porque eu acho que é mais importante que entender a diferença até. Acho que eu tenho uma tela Porque aqui, a deixa hora eu que a ver se gente ela for tá olhar a tátil. interface do agente, vai dar uma bugada, vai falar, ué, mas aqui tem um chat. Ué, mas aqui eu não sei o quê. Então, E por que eu coloquei automação aqui? Não é comum, né? Você vê. Porque, historicamente, as ferramentas que eram de automação, elas viraram as ferramentas de construção de agentes. A gente vai mostrar duas aqui. São ferramentas que estão há muitos anos no mercado, que elas eram usadas para fazer automação, e agora elas viraram ferramentas de construção de agente. Só que uma automação não é um agente. Como é que você descreveu a diferença de uma automação para um agente? a automação age. Ponto. Então, você fala, eu quero que um e-mail seja disparado quando às 8 da manhã de terça-feira eu quero disparar um e-mail para os meus alunos, lembrando que tem prova na quinta. Então, isso é uma automação. Você programa uma coisa para o agir. A gente falou que o agente, ele age, né? Ele é um agente que age, mas ele também percebe e decide, né? Então, ele faz mais coisas do que uma automação. Então, um agente tem um pedaço de automação, porque o final é ele agir automaticamente, mas não é um automaticamente sempre a partir de uma condição única, que é toda terça-feira. É a partir de uma análise do contexto e de uma decisão. Certo? Certo. Eu vou avançar aqui, aí se alguém tiver alguma pergunta. Vamos lá. E por que a gente está fazendo esse curso nesse momento? A gente colocou como um lembrete aqui, né, nesse ponto. De novo, eu acho que até falei um pouco sobre isso. Na mesma proporção, vocês percebem que tem dado esse novo contexto, com essa nova tecnologia, a gente tem um monte de coisa nova que a gente consegue fazer que antes a gente não conseguia. A gente consegue resolver ou agir em problemas que são socialmente relevantes e que a gente nunca conseguiu resolver de fato. Aí falando especificamente aqui da nossa caixinha, da área de educação.
A gente tem tá há mais de um século falando que mais não, né? Mas eu acho que talvez há um século falando o quanto personalizar o ensino é importante, enquanto identificar as lacunas de aprendizagem é importante, o quanto você permitir que o aluno faça uma atividade no ritmo dele é importante. E a gente não tinha tecnologia para lidar com isso, da mesma forma que a gente não tinha para implementar aqueles modelos que conceitualmente não estavam disponíveis. Hoje a gente tem. E aí eu queria passar, também um outro objetivo aqui desse tempinho que a gente tem junto, que vocês consigam perceber. Vocês têm que sair daqui com essa coisa, nossa, é mesmo, tipo, agora eu consigo fazer várias coisas. Então, assim, aí de novo, na linha do tipo, na área de design instrucional, por exemplo, uma série de atividades históricas de design instrucional, elas estão sendo revisitadas. Que elas precisam ser feitas, mas talvez não mais da mesma forma que a gente fazia antes. E aí, essas ferramentas, elas permitem novas coisas. Então, é importante que vocês consigam entender o que são essas coisas, porque a gente consegue avançar no que a gente faz. E eu gosto dessa o jeito poliana assim que a gente traz, porque ao mesmo tempo que essas novidades vão trazendo, digamos, um certo receio sobre mas isso vai mudar o jeito que eu trabalho, o jeito que eu trabalho vai deixar de existir, na verdade, então, ao mesmo tempo estão surgindo novos trabalhos, né? Então, acho que coloca isso nesse lugar, né, da gente fazer essa dar esse passo junto com a tecnologia que está andando, né? Tem uma posição, e isso tem a ver com o curso que a gente vai fazer aqui, que é, antes de entrar nos exemplos, que eu acho que vai surgir, por exemplo, o design de agentes de IA. Eu acho que é um cara que é útil em contexto educativo. Um cara que é design de agentes de IA em processo educativo, porque o cara precisa entender de processos educativos, ele precisa ser um cara da educação, não pode ser o Zé da esquina, entendeu? Não pode ser tipo um cara que é só técnico, para conseguir modelar ali aquele agente. Então, e isso acho que é uma das coisas que a gente vê surgindo. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos práticos de como é que agentes já são implementáveis, né? Então a gente, trouxe aqui, um agente de feedback de redação. Então, por exemplo, o que ele pode fazer? Ele pode receber uma redação lá do aluno, e eu coloquei Google Forms, mas pode ser uma coisa, inclusive, escrita à mão. Ele pode gerar um feedback por critérios que a gente estabeleceu, ou por alguma rubrica, e ele pode registrar numa planilha e enviar um e-mail para o aluno e para o professor. Aí, isso aqui, de novo, a gente não está falando de uma coisa que vai acontecer, que é uma ferramenta que é paga, que é impossível. Isso aqui já existe, já está disponível e tem ferramentas que faz isso, já tem ferramentas de automação não, de criação de agentes. Construção de agentes que você já consegue fazer isso de forma bem acessível, até não de graça, você precisa hospedar em algum lugar, mas quase como fazer um site, né? Aí, um agente de plantão de dúvidas via WhatsApp. A ferramenta que a gente vai mostrar para vocês dá para fazer isso já também. Você consegue receber uma mensagem por WhatsApp, classificar ali aquela mensagem, tipo, pelo conteúdo ou pela série, buscar as respostas numa base ali e redigir uma resposta segura e curta. E se a IA tiver alguma dúvida de que aquilo tá bom, ela pode. Lembra do Humano no Loop? Pode falar, Natália, tô respondendo isso aqui, tá bom? A ferramenta que a gente vai mostrar para vocês faz isso, inclusive, ela confirma algumas coisas, tipo, vou fazer isso aqui, ok? Aqui. E aí você consegue fazer isso, por exemplo, criar uma ferramenta de plantão de dúvidas. Alguém tinha perguntado o que eram as ferramentas naquele desenho que a gente estava explicando o que era o agente, que a gente falava, tem um raciocínio, tem ferramentas, e agora está plugada a LLM. Aqui, nesse exemplo, por exemplo, é isso. Nesse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? A ferramenta é o jeito de acessar, né? Então, tem que ter alguma traquitana grudada nesse agente para que ele consiga acessar o Drive, por exemplo.
para que ele consiga, então tem que ter um WhatsApp grudado nele, né? Para ele poder receber a mensagem no WhatsApp, então o WhatsApp, uma conta de WhatsApp tem que estar disponível. Isso é uma ferramenta naquela lógica daquele desenho, tá? Isso. E na lógica daquele desenho, o loop são as ações. Então, pensa, antigamente você tinha que desenhar aquilo. E era muito desgastante e ficava ruim. Agora, dentro daquele loop, você coloca uma LLM. E aí é isso. E aí você pluga as ferramentas do lado. E por isso que tá todo mundo falando disso agora nesse momento, já respondendo também. Então aqui, ó, esse agente de acompanhamento de falta. Meu, isso aqui é bem legal, que a gente pensou. Tem estudos, tem um estudo em específico de um pessoal lá de Stanford que eles mostram que só o fato de disparar um SMS para o pai quando o aluno falta X dias seguidos abaixa a evasão em não sei quantos %. Os caras fizeram uma medição disso, tem impacto no IDEB. Às vezes, sabe, às vezes uma solução simples assim. Então, assim, imagina um agente. Deixa eu avançar aqui. Não, volta. Não, é aí. eu não coloquei. O da acompanhamento de faltas, isso? Não, eu copiei errado. Droga! O Eu copiei o acompanhamento texto de errado. faltas Não, mas é assim, é gente. um agente que ele entraria numa base, que seria o diário de classe. Bota aqui uns asteriscos de LGPD, para a gente não esquecer de falar disso. Mas ele entraria num diário de classe e veria onde que tem falta registrada. Se o mesmo estudante tem 2 faltas ou 3 faltas na mesma semana ou nos últimos 10 dias, você decide o critério que é importante, ele manda um e-mail para a diretora da escola, e a diretora da escola, para ela se comunicar com o professor, com a família, ou ele manda um WhatsApp para a família perguntando se está tudo bem com o aluno, que vocês estão sentindo falta dele e tal. Enfim, Isso. por exemplo, já daria um trampo desgranhento, né? Exato, é um trampo desgranhento você ficar fazendo acompanhamento de assiduidade e evasão assim no micro, né? E eu vou falar, eu fui sócio de uma plataforma no passado, há uns quase 8 anos atrás, que tinha essa ideia por trás. E o desenvolvimento disso era uma coisa muito difícil. Envolviam várias coisas, era muito caro fazer. Agora você pode fazer isso com a gente. Alguém levantou a mão, né? O Carlos? Carlos. Isso, sou eu. Eu vi também recentemente uma reportagem sobre isso aí, que o aluno vai, a câmera faz a leitura facial e aí registra a presença. Mas eu fiquei com uma dúvida. Aqui no meu trabalho, sou professor, e o aluno vem, mas ele às vezes não fica na sala de aula. Ele fica aí no corredor, perambulando, aí precisa às vezes um assistente de aluno, tá dando uma volta e tudo, né? Aí eu fiquei com essa dúvida, não sei se vocês sabem responder, se esse tipo de tecnologia consegue atestar que o aluno está em sala. Boa, Carlos. Eu acho que a coisa é ótima, né? Porque você estava falando assim, eu fiz o reconhecimento facial, bota a presença, é quase que uma automação, né? Tipo, lê, né? Um sistema que lê e automaticamente registra a presença. Não tem ninguém fazendo análise de nada, nem não sei o quê. Seria melhor se fosse um agente. Então, vamos colocar esse requinte de crueldade aqui. Nossa. Ué, gente, vamos inventar aqui. Porque colocar você para trabalhar no Itaú lá, hein? Para ver se a galera tá trabalhando mesmo. Quando a gente falou de que o desenhador do modelo do agente que tá, né? É aqui que está o core dessa formação, Carlos. Então, é assim, vamos, além da automação, vamos de fato botar um agente aí. Então, bateu o reconhecimento facial, esse agente falou, esse aluno está na escola. Ele pergunta para o professor da sala de aula, fala, confirma aqui que ele estava na sala de aula de língua portuguesa, de matemática. O professor continua fazendo registro de presença, por exemplo, né? Eu não vou tirar do professor o registro de presença, mas ele só pergunta para o professor sobre o aluno que, de fato, passou pelo portão. Ele não precisa perguntar para o professor os 200 alunos daquela lista de presença. Eu vou perguntar só os 50 que passaram pelo portão. Eu já
desonerei o professor de ler 150 nomes que não estão dentro da escola. O professor confirma quais daqueles 50 no diário de classe, e aí esse é o dado que vai ser usado para entrar em contato com com a família. Pode entrar, e aí pode ter duas ações diferentes. Passou do portão, não entrou na sala, é um tipo de recado que vai para a família, que é: você está deixando seu filho na escola, mas ele não está entrando na sala. Vamos aqui marcar uma conversa, não sei o que, nananã. É uma ação diferente de faz 3 semanas que seu filho sequer passa do portão. O que está acontecendo? Tem algum problema? A gente precisa, e o conselho tutelar, e o escambau, entendeu? Então, a gente colocou aí um humano no loop para, de fato, confirmar que ele está em sala de aula e decisões diferentes sendo tomadas a partir de 2 cenários. Me contratem para modelar Muito a bom, né? gente. Então, Ná, muito bom. Acho que você conseguiu conectar bem aí. Acho que com todas as ressalvas, tipo, éticas e de coisas que você faz com esse tipo de coisa, a gente nem tá falando para vocês que os agentes eles podem se comunicar um com os outros. Você não pode ter só um agente, você pode ter vários. Então, esse que faz lá o da porta pode ser um agente, aí você pode ter o da sala, que de repente cruza para ver se o aluno está indo bem, e fala assim: olha, esse aluno não está indo legal em tal disciplina, mas ele também não está presente. Porque o agente que vê a presença está falando que ele não está presente. Vocês percebem? É um universo que se abre de coisas para a gente fazer que antes exigia muito tempo, né? Tempo e era oneroso, assim. Brenda? Então, agora, para o agente fazer uma análise, para ele perceber, ele deve ter uma diretriz antes, né? Porque ele vai analisar baseado em quê? Que caminho ele vai seguir? Como é que é isso? Antes dele analisar, qual é a diretriz que ele vai seguir? Qual é o parâmetro que ele vai seguir? Tá. Para ficar bem concreto e para vocês não falarem, estão falando, estou mostrando, a gente vai mostrar uma construção de um agente. Aí vocês vão ver na prática isso. Mas só para a gente voltar para o modelo conceitual, lembra que ele tem a LLM ali. Tem 2 lugares que você coloca a diretriz. Você pode colocar a diretriz no seu prompt da LLM, ou no comando que você dá para a coisa que ele vai fazer, para o objetivo que ele tem que atingir, ou você pode plugar na memória dele. Então você pode, lembra que a gente falou da RAG? Você pode conectar ali na RAG um conjunto de regras e diretrizes para o agente consultar. E aí isso vai funcionar. Tá. Na hora que você está modelando, você coloca lá a diretriz e especifica tudo. Modelando o agente. E essa modelagem com esses parâmetros éticos que a gente está falando, eu simplifiquei um pouco o desenho conceitual também para a gente não ficar indo muito longe, e porque não ia dar tempo nessas 2 horas, mas tem umas coisas que tem que prestar atenção. Então, por exemplo, quando você tem um desenho na arquitetura de um agente, você tem que pensar nos guardrails que a gente fala, que você tem que cuidar das barreiras, assim, tipo, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, ou que regras que eles devem seguir, éticas e de LGPD e de contexto. Até isso tá no planejamento do agente. E aí, por isso que eu falo, olha o trampo que alguém precisa queimar O neurônio. o neurônio para conseguir fazer esse negócio funcionar. E aí é isso, aí você pega uma pessoa com perfil, eu tenho um perfil mais técnico, por exemplo, a Ná tem um perfil mais do mundo real ali, do concreto. E aí você precisa um pouco das 2 coisas para conseguir fazer o desenho de um bom agente, assim. Certo? Acho que mais que exemplo que a gente tem. Agente, curador de conteúdo. Já passamos. Não, desculpa, acho que ela levantou e abaixou. Pode continuar. Um agente que acompanha 3 canais do YouTube, mais 2 blogs de educação, gera um resumo de 5 pontos, e aí ele manda as atividades num grupo de WhatsApp, linkando as fontes. Isso ele consegue fazer também. Vou avançar aqui. Tá, e como é que a gente faz, então, para construir um agente do ponto de vista concreto? A gente estava no modelo conceitual, que eu acho que é o mais importante. Tem um universo de coisas para... Um universo, sim, né? É finito, também não é uma coisa difícil. Mas tem várias coisas que você tem que saber na hora que você for modelar um agente.
aqui a gente deu uma ideia para vocês, tipo, de como é que isso é feito, o básico, assim, tipo, feijão com arroz, para vocês conseguirem ter essa ideia. Mas, e do ponto de vista de ferramenta, eu separaria em 2 grandes grupos, assim, essas coisas que vocês veem, não sei quem é que gosta desse assunto, fica pesquisando, que fica aparecendo no LinkedIn aqueles gráficos, aquelas coisas, uma plugada na outra e não sei o quê. Tem 2 grandes grupos de ferramentas que a gente usa que estão usando para fazer a gente. Um grupo que é técnico, para quem é mais técnico, porque envolve programação. No sentido de programação, isso, exato. Aqui, por exemplo, você tem lá quem entende, vocês têm programador aqui, eu vi quase todo mundo é professor. Você entende lá de Python ou de Java. Python, que é o que todo mundo usa agora. Esses são como se fossem modelos para você criar agentes lá dentro. Isso é muito legal, porque eles são mais flexíveis do que a interface visual. Você consegue fazer coisas mais avançadas. Mas você precisa entender de uma linguagem de programação para fazer isso. Esse Creo AI, inclusive, que talvez seja, nesse momento, o maior criador do mundo, assim, o que todo mundo mais está usando, ele é de um brasileiro. É uma curiosidade aqui. É bem legal. E aí você pode desenhar os seus agentes ali com programação. E, para quem não é técnico, existem ferramentas que você consegue modelar agentes visualmente. Então, as ferramentas que eram de automação, elas estão migrando para essa coisa. Não sei se alguém já usou o Zapier aqui ou o N8N, mas eles eram ferramentas integradoras e de automação no passado e que hoje eles têm módulos e eles estão sendo otimizados para a criação de agentes. Porque basicamente plugaram LLMs nessas ferramentas. E aí você consegue construir agentes lá dentro. E o LangFlow, ele é a versão com interface gráfica do LangGraph. Dessas daqui, eu acho que ele é a melhor, mas ele é a mais complexa. Para o nosso exemplo rapidinho aqui, só para a gente concretizar isso na cabeça de vocês e não ficar no terreno das ideias, a gente vai usar o Zapier. E eu só vou mostrar o N8N, senão a Natália vai me dar uma porrada. Tipo, mostrar para vocês verem visualmente como é. Mas ambos são ferramentas para não técnicos. Certo? O Zapier é totalmente no-code. O N8N ainda dá para você... aliás, tem bastante coisa para você fazer se você quiser embarcar alguma coisa com programação. Mas o Zapier é totalmente para não programadores. E aí acho que vai ser legal que a gente vai conseguir mostrar... a ideia de fazer esse exemplo aqui ao vivo é tentar juntar todas essas coisas. Então, vocês vão ver a gente falando das ferramentas, a gente do linguagem... e o que está na automação, e o que é não sei o quê, e por que então, mas tem um pedaço que parece que é uma interface de chat, porque você está fazendo um prompt, que está definindo qual é o parâmetro inicial de atuação desse agente, então, e a gente não pode esquecer depois de falar como que ele aprende. Mas vai lá, David, esse é o N8N. Isso, a gente não vai, só vou mostrar visualmente para vocês verem, mas o N8N eu acho que é a ferramenta que mais tem sido usada para isso, inclusive. Ela é uma ferramenta visual. Então, você lembra que eu falei para vocês entenderem o conceito da memória, das ferramentas, do modelo? Você basicamente cria o seu agente aqui e você conecta essas coisas. Então, aqui, por exemplo, eu conectei a LLM da OpenAI, o GPT. Aí a memória dele eu usei um modelo simples aqui, que é o que fica na própria ferramenta, que não tem que olhar para fora, mas podia ser um banco de dados, podia ser qualquer outra coisa. E como ferramenta, eu pedi para ele só olhar o site da Mori. Aí eu consigo fazer perguntas sobre o chat da Mori para esse agente, e ele responde. Então, se eu quiser perguntar alguma coisa específica sobre o curso que a gente está fazendo, eu consigo fazer aqui e ele vai lá e mostra. Mas para a gente fazer uma coisa quem quiser fuçar depois pode dar uma olhada. Mas para a gente ter uma experiência do começo ao fim aqui, deixa eu tirar isso aqui para a gente fazer do zero, né? E tinha salvo aqui. Posso contar o bastidor enquanto o David... David, não, peraí, mostra antes o vídeo. Eu acho que tem uma coisa legal que vale a pena a gente falar, assim, né? Quando a gente está falando dessa, aspas, atividade profissional, que é modelar os agentes, existe um repertório que vocês vão ver aqui no exemplo, que é o repertório de ser capaz de descrever o que esse agente precisa
fazer, né? Todas as ações dele. E essa descrição, ela é bem for dummies, assim. Não é a mesma coisa que você falar com o seu estudante ou com o seu estagiário, porque o seu estagiário consegue supor algumas coisas, a gente às vezes não consegue. Então, depois a gente vai mostrar um vídeo para vocês do esforço que está envolvido nessa coisa de descrever quais são as ações do agente. Vai lá. Eu ia falar para você plotar aí, se você quisesse enquanto eu estava vendo, mas eu já consegui me resolver aqui. Então certo? Ó, eu tô aqui nessa ferramenta, deixa eu voltar na tela inicial dela. Chama Zapier. Ela é uma ferramenta de integração e ela tem uma função de você criar agentes dentro. Se vocês forem no endereço agents.zapier.com, você vai cair nessa ferramenta. Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem. Ela é bem legal. Dá para você criar de um jeito fácil e de um jeito detalhado. Eu vou criar do jeito detalhado para vocês conseguirem entender aqui um pouco a lógica de como é que a gente monta um agente aqui. Que é um pouco diferente do N8N, que é tipo visual, aqui é mais textual. Mas é a mesma coisa, conceitualmente. Aqui eu estou na interface da ferramenta, eu venho aqui e coloco novo agente, New Agent. Ele vai me dar uma opção de usar um modelo pronto ou de pedir para o copilot dele. Você pode ir lá e escrever, olha, eu quero um agente que faça tal coisa. Ele vai lá e vai montar para você. Mas a gente não quer isso, a gente quer começar um do zero. O que a gente vai fazer aqui com esse agente? Imagina que eu sou um professor de 6ª série e que eu tenho aqui eu estou no meu Google Drive. Isso aqui é real, ó, dentro do meu Google Drive que eu criei de testes. Eu tenho uma pastinha com as provas do meu 6º ano e uma planilha em que eu quero ler essas provas e atribuir uma nota. Certo? Como é que eu faria isso? Como é que eu faria um agente para poder abrir essa pastinha aqui, ler a redação de cada um dos alunos, ó, tem o nome daqui dos alunos em cada uma desses documentos, e preencher essa planilha, dando uma nota e uma justificativa. Como é que a gente faria isso aqui no Zapier? Aqui eu posso construir o agente usando texto, então facilita para quem está começando. Acho que foi a ferramenta. Eu fiquei testando várias para ver qual que era o mais simples para mostrar aqui para vocês. Aí você pode criar mais ou menos assim, olha, agora você é um professor de português. Isso, só enquanto você vai digitando aí o texto da coisa, né? Então vejam que nesse lugar parece que a gente está num chatbot, né? Que a gente vai escrever um prompt e alguma coisa vai acontecer, né? Mas vocês vão ver o que tem na descrição desse prompt. Tem um encadeamento de ações que precisam ser realizadas por esse agente. Então, não é que eu faço uma pergunta e espero uma resposta, ou uma única resposta, né? Ou eu faço um comando e recebo um produto entregue na relação de 1 para 1, tá? A gente está descrevendo o passo a passo que esse agente vai precisar executar. Pronto, agora vai, David. E aí tem uma coisa importante que você falou, que assim, essa, de todas as ferramentas que, pelo menos as que eu testei, né, ela é a mais simples de todas, porque ela abstrai até a parte da conexão com a LLM. Depois eu vou mostrar como seria feito isso lá no N8N, por exemplo, que teoricamente você tem que colocar dentro do módulozinho de LLM, você escolhe lá qual linguagem você vai usar, fala, ó, eu quero usar o GPT. Aí tem um espaço, coloque aqui o prompt. Aí você vai lá e coloca o prompt. Aqui eles abstraíram isso. É como se já tivesse embarcado aqui dentro dessa janelinha, esse modelo deles. Aí eu estou copiando de um lugar. Então aqui, ó. Agora você é um professor de português especialista em avaliações de redação. Você deve abrir a pastas de provas do 6º ano, disponível nesse link. Aí, o que eu faço?
copiar aqui o link. Lembra das ferramentas dos agentes? Para ele saber, para ele conseguir executar essa ação, a LLM está embarcada aqui, mas ele precisa de uma ferramenta. Aí você clica aqui em adicionar ferramentas, aqui no Add Tools. Ele tem mais de 7.000 aplicativos diferentes que você pode usar. Os mais comuns tem praticamente todos. Inclusive Moodle, WordPress, sistemas também ele consegue se conectar. A gente pode vir aqui e falar para ele usar o Google Drive, né? Que é o que a gente está usando. Google Drive, ó. Porque é o Google Drive que a gente está usando. Aí é isso, ele está em inglês. Aí aqui tem as ações que ele pode executar. A gente vai falar para ele procurar um diretório no Google Drive. Find a folder. Isso aqui é só... aqui, eu acho que isso é maravilhoso, gente, porque a gente fala, vai precisar fazer a ferramenta. Se eu estivesse fazendo só a ferramenta, bastava dizer Google Drive. Mas não é só a ferramenta, é uma ação específica dentro do Google Drive. Então, vejam que você vai clicar, se você quer que ele crie uma pasta, é um botão diferente do de copiar uma pasta, que é um botão diferente de abrir uma pasta, que é um botão diferente de ler o arquivo que está dentro da pasta, tá? Isso. Então, quando a gente falou do for dummies ali na descrição das ações. E eu estou sendo didático aqui e escrevendo passo a passo para vocês verem exatamente como é que os nossos conceitos na prática. Porque isso que eu estou fazendo, vocês podiam vir no Copilot aqui da ferramenta e pedir para ela falar assim, olha, eu quero fazer isso aqui. Aí provavelmente ele vai fazer uma coisa parecida com isso que eu estou fazendo. Aí eu vou falar, ó, nela estão... Ô, Nath, se você quiser falando as provas do sexto ano. Exato, então, exato. Aí é que você copiou e colou em algum lugar, eu não estou mais conseguindo ver. É que eu A gente fez e desfez o agente várias vezes para testar se ia dar certo. Então, a gente quer botar já para não ficar gastando muito tempo aqui na descrição. Alguma configuração específica? Boa pergunta, Otávio. Aqui, vocês vão ver que quando você vai fazer isso pela primeira vez, ele vai pedir permissões. Então, ele vai lá, enquanto ele estiver rodando o agente, ele vai dizer, essa pasta, eu preciso que você autorize o meu acesso a essa pasta para eu poder, não sei o quê. Daí você vai clicar no botão para autorizar. Depois, quando você tiver... E aí a coisa da aprendizagem, né? Na segunda vez, ele não precisa mais pedir autorização, porque você já autorizou a primeira. Então, não é que ele fica repetindo o caminho. Mas aí, nessa lógica aqui que a gente está mostrando, é igual, entre aspas, nessa lógica de quando você faz login com as suas redes sociais, sabe? Tipo, você vincula ali com o seu usuário e, a partir dali, ele vai ter acesso àquilo que o seu usuário permitir, tá? Isso mesmo, Ná. E aí a Raquel está fazendo uma pergunta. Dá para ir incrementando esse agente futuramente com outras ferramentas? E as RAGs? Como é que a gente faz as RAGs aqui? As perguntas de vocês estão muito boas, gente. Estão muito boas. Eu só estou conseguindo abrir aqui, tipo, falar do Google Drive, falar do Google do Docs, do Sheets, porque ele, é o que a Ana falou, eu já entrei aqui previamente, e cada vez que você faz a primeira vez, ele pede autorização. Por isso que eu criei uma conta minha de teste, porque é isso, tem essa implicação também, ele está acessando a minha pasta de documentos. Então, eu coloquei uma pasta de teste aqui. E para cada uma dessas ferramentas faz isso. E aí, a coisa da RAG, da memória e tal, é tudo coisa que você vai plugando aqui em Tools. Nesse caso em específico. Já tá bom aqui, Ná. Eu acho que já dá para... tem uma coisa que é assim. Porque tem um e-mail. Todas essas informações devem ser preenchidas no documento. Já vou contar o que eu estou fazendo. Quando terminar, envie um e-mail para davidluztestes@gmail.com e avise. Aí eu coloco aqui a funçãozinha do enviar e-mail, que é a última coisa que faltava. Gmail,
Take action, enviar e-mail. Vamos lá. Por que eu tô fazendo assim propositalmente, enquanto a Natália tá falando? Para vocês verem que isso pode ser construído. Mas, de novo, vocês podem vir aqui e usar o Copilot. O que eu fiz aqui? Eu falei para ele abrir o meu diretório do Google Drive, olhar as provas dos 6 alunos, e aí tem que ter a função de pegar o conteúdo, né, do documento. Conteúdo do arquivo, isso. Não é só olhar o arquivo, achar o arquivo, é a ação específica que tem a ver com conteúdo. Isso. Aí aqui eu tenho a planilha de notas, que eu falei para ele procurar essa planilha, e para ele preencher o nome de cada aluno e dar uma nota, e justificar a nota. E aí, vocês vão ver agora a mágica acontecer, que a gente vem aqui e coloca aqui, e depois que ele terminar, para ele mandar um e-mail para ele me avisar. Tipo assim, ó, quando você terminar, você me avisa. Vou colocar em Agente Preview aqui. Ah, tem uma coisa. Você tem que colocar um gatilho para o que dispara esse agente. Porque no mundo real, como é que a galera Que tá horas usando? que ele começa a trabalhar? O pessoal tá usando conectado com as coisas. Não fica solto. Aqui eu vou colocar um gatilho que é o sobre demanda, que é tipo um botão. Fala assim, alguém vai lá e quer executar isso daqui. Ele não fica esperando nada. Então a gente vai testar isso aqui para vocês verem. Aí ele vai contando, ó. Vou executar o workflow completo para avaliar as redações da sexta-feira. Começarei contando as pastas. Aí ele foi lá e encontrou a pasta. Action completed. Aí ele vai marcando aqui. Aí ele vai, perfeito, encontrei a pasta prova de aluno sexto ano. Agora eu vou buscar dentro dessas pastas. Aí ele vai olhar dentro da pasta de provas. E tenta identificar a planilha. E é legal que ele vai te contando o que ele está fazendo, porque aí se tiver alguma coisa quebrada, você pode arrumar. Aí, David, enquanto ele está fazendo aí, a gente vai acompanhando em tempo real, acho que tem a pergunta da Raquel sobre as RAGs. Qual a pergunta? Aqui, ó. Como que a gente vai indicar para ele ir além do quadradinho, qual é o arquivo e tal? Tá. Eu vou dar a resposta difícil, mas é importante para você entender. Porque não é simples assim. Conceitualmente, o que é uma RAG? Você pensa assim, você pode anexar um PDF numa LLM e adicionar informação. Ele vai pegar o texto daquele PDF e vai somar no texto do seu prompt. Aí isso vai usar o que a gente chama de token, que é cada LLM tem um limite de token. Então você consegue fazer isso, tipo, simplesmente vir aqui anexar o documento até certo ponto. Quando você começa a ter muito texto, isso não dá mais para fazer. Qual que foi a solução que fizeram? Tem uma tecnologia nova que eles transformam texto em número. Eles pegam uma base gigantesca e transformam num número e jogam num espaço vetorial, essa parte matemática do negócio. E aí a busca por essa informação, ela fica muito rápida. Então eles conseguem mesclar, é como se tivesse um sistema de consulta que responde em tempo real conectado numa agente. Aí isso é uma RAG. Essas ferramentas todas, N8N, o Agents, você pode conectar numa RAG externa, se você precisar. O N8N tem uma ferramenta própria de RAG dentro dele. Aí só voltando aqui, ele fala que como uma LLM, ele às vezes escreve em inglês, em português, e esse modelo daqui você consegue trocar, ele é um modelo gratuito, então ele é ruim. Mas ele está pedindo para eu aprovar o que ele fez até aqui, eu vou aprovar. Agora ele vai... eu nem vi o que ele fez aqui, na verdade. Vou tentar acessar para ver a estrutura da planilha. Mas ele vai fazer porque a gente testou. Aí a orientação que a gente dá é pegue a informação dos alunos e vai preenchendo cada uma das linhas da planilha. Encontrei a planilha dos alunos... Tem uma pergunta boa da Alice aqui, se tem que dar parâmetro para as notas. Vocês vão ver que nesse prompt aqui, que a gente construiu, né, para essa atividade, a gente não instruiu nada sobre parâmetros, porque é um exemplo de mentira, né, minha gente? Mas, então, o que ele está fazendo? Ele está usando e inventando parâmetros, usando o treinamento da linguagem lá, do modelo de linguagem dele, para decidir como que ele avalia
essas redações. Então, vocês vão ver... zeramos o robô. Não, eu vou Vocês falar o que vão aconteceu. ver... Pode terminar aí que eu vou falar o que aconteceu. Inclusive, a gente testou esse robozinho aqui. Não, 10 termina o seu minutos raciocínio, Ná. antes. Não, é isso. Então, a gente... ele está usando o que ele tem de treinamento do modelo para, aspas, inventar o critério que ele vai usar. E aí, quando ele termina de fazer as avaliações, porque a gente rodou o teste 10 minutos antes, ele fala, daí eu usei esse critérios para decidir as notas. Então, ele vai contar para você quais foram os critérios. Aí você fala, não gostei desses critérios, eu quero outro, você vem aqui no Instructions to Follow e poderia subir uma rubrica de avaliação para dizer desconte, erro ortográfico, considere coesão, coerência, aderência ao tema e não sei o quê, prompt, né? igual vestibular. Isso, você volta lá no prompt e ajusta o prompt. Ou monta um documento de rubrica com exemplos e sobe aqui e fala, considere essa orientação, tá? E aí ele vai fazer. Perfeito, Ná, vou contar aqui o que aconteceu, porque eu quis ajustar esse prompt, deixar ele perfeito para a nossa aula aqui. A Ná falou assim, não, deixa assim, é realmente um prompt aqui de LLM, porque aí a gente discute porque eles vão tentar fazer, eles vão encontrar essa mesma dificuldade. Às vezes, se você não é muito claro, ele vai ficar tentando algumas abordagens diferentes para resolver o problema. Ele estava tentando de um jeito que não estava dando certo. E aí eu falei, ele estava inclusive gastando as nossas tentativas aqui. Aí ele falou: olha, você tem 40 coisas para fazer por ação, continuo. Aí eu falei: não, tenta uma outra abordagem, porque essa abordagem está tentando não deu certo. Aí ele tentou uma outra e deu certo. Agora ele está olhando as notas, o que ele está falando aqui, olha assim, ó, vê se a minha avaliação ficou boa antes de eu colocar lá. Você pode no prompt falar: ó, não me pergunta, coloca direto. Ele está pedindo para eu aprovar as notas que ele está dando. Tá vendo, ó? Como é que isso parece? Tem alguma coisa que você quer mudar antes que eu rode a próxima ação? Então ele tá dando as notas ali, e, ó, Felipe Rocha, né? É tudo dado de mentira, né? E aí a pergunta É. da Dani também é boa. Então, assim, e se eu esquecer de colocar uma ação, ele vai inferir ou não, né? Então, o que vai acontecer, Dani, como ele vai te mostrando o que está acontecendo passo a passo, se der qualquer creque aqui no meio do caminho, ele vai te falar, tá dando errado, ou eu não sei o que fazer. O primeiro teste que a gente fez, ele não, por algum motivo, a gente não tinha colocado a task do olhar o conteúdo do documento, só acessar o documento, veja, a sutileza. E aí ele falou, como eu não estou conseguindo ler, eu vou inventar as notas baseadas no nome dos alunos. E inventou e preencheu a planilha, entendeu? Aí você fala, não, cidadão, não estou de Natália. acordo com essa estratégia. Você vai lá e volta. Fala. E com base no que a gente estudou, por que isso acontece, você acha? Nesse modelo especificamente, nessa ferramenta? Por que ele inventou a nota? Porque ele está plugado no LLM lá, isso deu uma de GPT. Na base, o modelo dele está treinado para não E ele está usando na base provavelmente o modelo mais barato possível. Aqui você consegue trocar depois. Você pode ir lá e pagar a API do ChatGPT e ter um modelo bom. Por isso que ele deu essa alucinada aí muito louca. Mas é legal lindo. porque... Ele falou, olha, Bruna é um nome que sugere uma nota boa. E aí foi lá e inventou. Mas aqui, acho que o importante é a gente pegar, vocês conseguirem identificar, tipo, isso aqui não tá funcionando direito. No N8N, você pode trocar o modelo. E aí, assim, aqui também, mas aqui é mais claro. Você nem consegue começar se você não especificar o modelo, na verdade. Aí, mas ele terminou a tarefa, ó. Ele fala, ó, workflow concluído. Encontrei a planilha, avaliei os alunos, registrei na planilha e enviei o e-mail pro David. A gente vai ver a nossa planilha, ó. A planilha tá aqui com as notas e com as justificativas. Aí ele alucinou no grupo. Porque inicialmente eu ia mostrar para vocês como é que você faz para separar por nível, mas eu achei que fosse dar muito trabalho aqui. Mas ele colocou as notas e colocou a justificativa. E se eu olhar aqui no meu e-mail, ele terminou aqui a tarefa. Esse a gente não especificou o texto.
Porque nesse aqui a Ó, gente especificou. 8h38. Faz 2 minutos já que chegou o e-mail. Nossa, ficou melhorado. Prezado David, informo que as avaliações do sexto ano foi concluído com sucesso. Foram avaliadas, nanana. Aí ele colocou a média geral. Aí é isso, a gente não especificou, ele já colocou aqui a média da turma. Então, é isso. A gente e daria para esse e-mail desse dia disparar um outro agente que registrasse as notas e salvasse em algum lugar. Para a gente conseguir. Como é que se fala? Startar um fluxo com outro agente. A gente mostrou aqui para vocês essa forma de fazer, acho que eu já falei isso algumas vezes, que é a mais chatinha mesmo. Mas se vocês quiserem vir nesse Copilot, que vocês podem pedir para ele fazer uma prévia, sei lá, falar assim, eu quero fazer isso que a gente falou do WhatsApp. Eu quero, quando eu receber um aluno enviar uma mensagem no WhatsApp, eu quero mandar para o Teams da Natália, sei lá. Pensei nisso agora. Aí ele vai pedir para você, então me dá aí o seu ID do WhatsApp e me dá a sua senha do Teams. E aí ele vai conseguir fazer essa conexão, certo? E ele vai gerar isso aqui para vocês conseguem mexer. Foi sucesso, hein? Foi em tempo, hein, gente? A gente estava preocupado com a história do tempo também, acho que deu certo. Acabamos não, A né? prática leva à perfeição. Isso. Vamos voltar lá, porque acho que a gente tem... eu espero que tenha ficado claro para vocês um pouco a demonstração, né? Então, vejam, a gente fez um exercício aqui que não trouxe todas as variáveis necessárias para um agente que, de fato, possa acessar a nota, avaliar, né, avaliar aluno. A gente não pôs rubrica, não pediu para ele anonimizar os dados dos alunos, as avaliações estão lá, enfim, num drive que ele teve acesso e podia ter N outras coisas naquele drive que a gente poderia não querer que o agente entrasse. Então, tem vários cuidados aí nesse esforço da modelagem, e isso. Posso responder essa do Otávio? É a pergunta do Otávio, exato. Aí é igual aquela coisa, eu vou usar uma ferramenta na nuvem ou eu vou usar uma minha instalada, o meu Moodle ou o Moodle de uma outra pessoa, por exemplo. O N8N, ele é open source, você consegue instalar ele numa nuvem local, no seu computador ou no servidor que é seu, e aí só você vai ter acesso a essas coisas. Mas se for... isso vale para todas essas outras ferramentas. Acho que é uma pergunta que é muito pertinente. Sempre avaliar para onde está indo seus dados, né? Eu vi que tem um monte de gente de secretaria aqui hoje. Não é simplesmente ir lá e plugar. Então, você vai precisar de um servidor de N8N para cuidar dessas informações. Isso. Vou sair das aulas 8h15. A outra máxima que a gente usa, Otávio, é que se você está usando a ferramenta gratuita, tem muito mais chance do seu dado estar sendo a forma de remuneração dessa empresa que você está... Ela falou de um jeito bonito a máxima que quando você não paga pelo produto, o produto é você. Isso, o dinheiro é o seu dado, entendeu? Não, Raquel. É isso. Mas é isso que eles fazem, né? Tipo. Mas então, aí. Os seus termos de consentimento ali, a análise dos termos de consentimento da ferramenta vão precisar ser bastante analisados, tá bom? Isso. E também, mas, de novo, também isso é tipo ruim, mas pensando assim, se você conseguir manter a privacidade, se você conseguir não ficar publicando seus dados, a sua inteligência vai ser só sua. Também tem esse lado, porque essas ferramentas ficam cada vez mais inteligentes, né? A Ana colocou o vídeo aqui. Gente, eu acho esse vídeo tão bom, eu vou mandar o link para vocês assistirem. Ele não é nem que eu não compartilhei com áudio. Ele não é novo, é um vídeo super antigo que roda, que é um pouco assim, como é que você descreve, né, o que precisa ser feito. Tá sem áudio, mas pega o link ali, copia, a gente pode... Eu convido vocês a assistirem depois que a gente acabar aqui, também para a gente não estender, e pensem que o que esse pai vai fazer com as crianças, que é um pouco sacanagem, sim,
Mas o que ele está tentando fazer é assim, se você não descrever exatamente o que eu preciso fazer, eu não vou fazer exatamente o que você quer que eu faça. E é a mesma lógica que a gente precisa aplicar quando a gente estiver descrevendo as ações do agente. É isso, André. Ele é um vídeo antigo, eu adoro ele. Eu acho ele perfeito para várias coisas. A Maristela também vai gostar desse vídeo. A Maristela, que é do pensamento computacional. Ah, a demonstração guiada já foi, né? Já fizemos. E aí, atividade de certificação. Isso. A gente colocou aqui um QR Code. Então, o David falou no começo, né? Essa formação libera um certificado, sim, mas para vocês terem o certificado liberado direitinho, vocês vão responder 2 perguntas. A diferença de chatbot, um agente e uma automação, e que agentes você criaria para usar no seu dia a dia, pensando aí no seu contexto educacional. Bate aqui o QR Code, vocês vão ver lá, vai pedir nome, CPF, e-mail para a gente poder colocar os dados de vocês corretinhos no formulário. Prestem atenção, porque daí depois fala, veio com erro de digitação, meu nome. Foi você que digitou no formulário. Ó, eu vou colocar o link aqui. E tá? tem que fazer... Deixa eu fazer o merchandising, senão eles vão embora, Natália. Ó, já foi uma pessoa embora que tinha 50 aqui, ó. A gente, quem gostou do curso e se interessou por esse assunto, a gente montou uma formação bem legal que vai começar em outubro, que chama Design de Agentes Inteligentes para Educação. Tá bom? Vou deixar o QR Code aqui, o link também, e a gente gosta também de fazer isso para privilegiar quem participou do minicurso. Até sexta-feira, e aí esse QR Code a gente só vai deixar disponível até sexta-feira. Aliás, esse QR Code é o da formação, não é o do desconto. O desconto vocês vão ter que falar no WhatsApp lá da Mori. A gente dá 20% de desconto, tá bom? A gente está investindo bastante nessa formação. A gente está achando que isso aí vai ser agora o futuro, né? É o que está todo mundo precisando. Acho que a gente precisa de designers, de agentes. Ah, tem um link aqui, Raquel, da certificação, ó. Se você precisar, eu coloquei aqui. Aqui. Link. Tem que fazer para as eleições. Para certificado. Pronto, tá aqui. Gente, aí assim, ó, a gente tem uma hora que a gente corre. O link da formação para se inscrever, Marluce, é esse outro aqui, que é o Design Agentes Educação. A gente espera todos vocês nesse curso, hein? Porque ele tá muito legal e a gente quer formar uma turma, imagina, de designers, de agentes inteligentes para a educação. Acho que a gente juntou muito conhecimento nesse negócio, da formação de DI, de planejamento de ensino com IA, dessas formações que a gente tem de copilot, de tudo que, enfim, de agentes nessa formação. Então vocês vão ser super bem-vindos. Certo? Ná, você ia falar alguma coisa? Perdão, te cortei. Não, eu ia agradecer, espero que vocês tenham aproveitado, aprendido coisas. Não esqueçam de preencher o formulário. A gente está lá naquele grupo. Se vocês quiserem, a gente estava lendo matéria, enfim, achando link. Tiver coisas interessantes para trocar, nós estamos lá também. E vamos agitar aquele grupo lá, porque depois que a gente remontou, as pessoas não estão interagindo. Acho que elas estão achando que é um grupo de minicurso. Então, ó, se vocês quiserem interagir, mandar mensagem pra gente por lá no nosso grupo, tem, acho que passou de 300 pessoas agora, né? Tá bom? É isso, gente. Começamos com 50, terminamos com 50. Muito bom, hein? Arrasaram, gente. Obrigada por vocês. Obrigado, hein, gente? Espero vocês na próxima, então, hein? Obrigada. Foi ótimo, excelente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.